sobre a chance de o Vasco contar com a ajuda da sua patrocinadora Master para a contratação de um grande reforço em 2025. Ao longo da terça-feira, nas redes sociais, essa especulação ganhou muitos adeptos. E a notícia dá conta de que a Betfair estaria disposta a colocar dinheiro para pagar os salários de um jogador importante, que seria contratado para o próximo ano. Importante dizer que essa negociação estaria mais avançada se o Vasco fosse para a Libertadores da América. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte do departamento de futebol do Vasco para saber se existe alguma conversa nesse sentido. Essa pessoa, super importante dentro da estrutura do futebol, assegurou que nunca ouviu qualquer chance de auxílio da Betfair para além daquilo que já está previsto no contrato atual. Ou seja, o Vasco não conta com dinheiro extra para buscar reforços. E aí, é importante lembrar que o Vasco, independentemente de como terminar as competições nesse ano, não terá capacidade para grandes investimentos, a menos que a venda da SAF avance. E hoje ela está estabilizada e estagnada. A CAP, que é a controladora da 777, ainda não fez grandes avanços, nem definiu quanto é que ela quer pelos 31%, a que tem direito na SAF vascaína. Pedrinho também não conseguiu avançar com outros interessados. Para arrematar em relação ao Cruz Maltino, essa é a segunda vez que se especula a Betfair ajudando com contratações. Já haviam falado de Sérgio Ramos no Vasco com a ajuda da patrocinadora. Essa mesma fonte do departamento de futebol havia negado na época e o tempo mostrou que isso era real. O Verratti jogou no sacrifício clássico dos milhões, ele estava com febre. O que ele tinha, o Pedrosa? Conta pra gente. Exatamente, Fernanda. No último sábado, o Verratti começou a ter febre, teve gastroenterite também. Teoricamente não deveria jogar, mas ele é um cara que se dedica demais ao Vasco da Gama e sabe da importância dele, principalmente num clássico como contra o Flamengo. É um líder, é um cara que preocupa a defesa adversária também, e ele fez isso justamente no próprio gol, né? Que o Pumita cruza, e aí os jogadores do Flamengo marcam o Verratti, achando que o Verratti ia ser o cara, o alvo do cruzamento, e na verdade foi o Felipe Coutinho. Então, mesmo não estando 100%, ele conseguiu participar positivamente. E aí, nessa semana, o Verratti, o Vasco, se apresentou na última terça-feira. O Verratti não treinou, porque ele continuou tendo febre, continuou tendo diarreia também. O ponto é, o Verratti vem melhorando, ele vem retomando a alimentação dele normalmente. Hoje, ele já foi ao CT Moacir Barbosa e fez um treinamento à parte, junto com a comissão técnica do Vasco da Gama. Ainda não está 100%, ainda sente algumas dores, digamos assim, mas amanhã a tendência é que o Verratti volte a treinar normalmente, uma apuração exclusiva aqui que a gente conseguiu fazer, e aí a tendência também é que ele viaje para Brasília. Se ele vai jogar como titular ou não é outro ponto, e é um ponto que tem que ser visto diariamente. Mas o fato é, o Verratti é um cara muito fominha, né? Para quem vai lembrar, ele já jogou com a costela fissurada, né, nesse ano. 2 semanas. Imagina uma dor de barriga para tirar o Verratti. Exatamente. Então, assim, o Verratti é um cara que se dedica muito ao Vasco da Gama e é um cara que deve viajar normalmente para Brasília, voltar a treinar com esse grupo, ainda devagarzinho, mas está se recuperando bem e a gente deseja melhoras aí ao Pirata. Costela quebrada, já jogou. Febre, já jogou. O que tirou o homem desse jogo? Ou alguma coisa desse homem do jogo? Nada. Ainda mais que tá cheio de enderogermina boa hoje em dia. Tomou esse negocinho, rapidinho, né? Rapidinho ele fica bom. Isso aí. E pode fazer o quê? Beber água também. É muito bom. Muito bom. A água é bom para tudo. O melhor remédio da vida é beber água. O que você fez com o Vasco é muito diferente. O Papai do Céu botou a mão para te ajudar, porque o Vasco precisava de alguma coisa além disso. Vou passar bem para todo mundo. Eu quero que você fale o seguinte. A União me pergunta agora, depois passo para eles. Em que situação está hoje a nova venda do clube? Então, vamos pelo início. A decisão ela é muito difícil por tudo que você falou. Eu tinha um horário muito flexível, né? Às vezes eu fazia um programa só 11h30 da noite. Eu sou maluco, tu me conhece pouco, eu estudo pra caramba, mas eu tinha um horário bem flexível. Mas a minha luta ali com o grupo já era de muitos e muitos anos. E quando eu vou para a Globo, eu tinha meio que me desconectado, no tanto que, assim, eu não sabia como é que era a questão do contrato, da assinatura do contrato com a 777. Eu estava bem distante, assim, do envolvimento. Sim, você falava direto. E aí, mas eu já sabia de tudo e tinha desistido, assim, porque, assim, cara, eu acho que não dá para vencer o sistema, por tudo que aconteceu nas outras eleições, que tinha acontecido nas outras eleições. Falei assim, cara, não tem jeito de mudar aquilo lá. E aí, já no final, assim, próximo para começar a campanha, o meu grupo me procura e fala assim, cara, a gente está com um desafio.
porque a gente bota o nome de todos os candidatos, todos, incluindo os que poderiam ser do meu grupo, com todos os adversários, e a gente roda a pesquisa e você ganha. Eu falei, cara, não é possível. E aí, cara, se tratando... O seu excesso de humildade irritante, né? Não é possível. Eu falei, não é possível, porque assim, eu tô longe, não tô... E a torcida tá ali, vendo esperança em mim. E a torcida do Vasco, eu tenho uma relação muito forte por tudo que eu vivi ali. E, pô, quando a gente classificou ali contra o Atlético Paranaense, pô, eu fico vendo os vídeos da reação do torcedor, cara, aquilo ali eu começo a chorar igual um maluco. Porque, assim, eu sei o que é aquilo ali, eu sei o sofrimento da torcida, eu sei que o Vasco não precisava estar nessa situação hoje se as pessoas fossem minimamente honestas. Elas não precisavam nem ser competentes, seriam honestas. E isso já colocaria o Vasco em outro nível. Então, e tem todos os aspectos, familiar, né? Saber que eu poderia perder o que eu mais prezo, que é o carinho do torcedor, mesmo sabendo que eu não sou, eu sempre falo isso, que eu não estou entre os 10 maiores ídolos do clube, mas eu sei que em termos de carinho eu posso estar ali no top 3. Sim, era um risco, sim. Sabe? E perder esse carinho, e eu sabia que a bola que eu digo, se faz o gol ou não faz o gol, se o resultado acontece ou não acontece, ia direcionar muito para a atitude que eu teria que tomar. Que não é o certo, é o que eu falei. Mesmo se agora nós estivéssemos num momento ruim, a ação que foi feita, a atitude que foi tomada, foi correta, independente se a gente está ganhando ou não. Sim. Não pode se misturar as coisas. Era para ter sido feito aquilo. Senão o Vasco, SAF, seria uma massa falida. Isso é verdade. Verdade. Só que para mim também era difícil fazer isso. Com todo o respaldo jurídico, era uma decisão minha emocional. Porque o Vasco, anos e anos brigando, com brigas judiciais, a gente estava com todo o direito muito bem elaborado e eu sustentando ali um momento certo para tomar a decisão. Quando na semana anterior ao Clássico, na semana do Clássico, na realidade, chega a informação que o Josh não era mais controlador da 777 e que um clube belga já tinha as ações bloqueadas. E se isso caísse na corte americana, as ações de qualquer clube do mundo poderiam ser bloqueadas. E aí vem a informação do jurídico. Você tem que entrar, porque pode cair nos Estados Unidos e vai bloquear as ações do Vasco. Ferrou. Cara, eu falei, agora, na semana de Vasco e Flamengo, na semana de Vasco e Flamengo. Ou você faz isso ou não dá. Aí eu falei, não pode esperar. Não, eu nem lembro se o jogo era sábado ou domingo. Eu falei, não pode esperar até segunda. Não. O jogo do primeiro turno, é esse? Isso. Cara, e troca de treinador. Não, mas aí eu falei, pô, cara, deixa eu pensar. Não tem que pensar, mas eu ganhei uns minutinhos ali. Aí entrei com a ação. Aí foi a pior noite da minha vida, assim, cara. Chorei pra caramba, assim, porque eu sabia que as pessoas não iam entender. Eu sabia que eu ia ser, massacrado. Como que ódio que deu aquilo, cara. Humilhado, esculachado, assim. Foram 5 meses muito, muito difíceis, muito duros. Muito duros. Só que aí, infelizmente, aconteceu uma tragédia em Porto Alegre, e aí o jogo foi adiado, não teve o jogo. Aí a gente joga contra o Fortaleza, se eu não me engano, já sob o meu controle, pela Copa do Brasil. A gente passa do Fortaleza, aí depois é o jogo contra o Flamengo. E hoje a situação do Vasco, que você me perguntou sobre o investidor, é uma responsabilidade ainda maior, porque hoje o torcedor, além de um investidor, se isso vier a acontecer esse ano, no próximo ano, ele não vai querer só um investidor. Ele vai querer alguém que tenha um trato e uma relação mais íntima com o clube, de mais respeito com a instituição, de mais respeito com a associação. Um relacionamento próximo. Próximo, porque o que a gente achou lá foi assim, uma divisão que ela pode existir por ter se tornado um clube empresa, zero problema, mas ela não pode existir uma divisão entre pessoas dentro de São Januário, onde funcionários da SAF desdenhavam de funcionários do associativo, onde a festa que a gente fez a festa agora do trabalhador, dos funcionários, era da SAF, quem era do associativo não podia participar. Portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as falas do presidente do Vasco da Gama,
falando sobre o novo investidor que pode chegar ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Peço para você deixar o like, cara, é muito importante. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do React do Futebol. Cara, um conteúdo espetacular da galera Amigos Futebol Clube, né? Que é do Edu Fui Clear. E aí eles fizeram uma live, né, muito interessante com o presidente do Vasco, ele abriu o jogo sobre tudo. Você também ouviu o Jorge Nicola atualizando sobre a situação envolvendo a possibilidade da Betfair investir no Vasco para a chegada de um novo reforço. Já foi descartado, tudo mentira, segundo informações do Jorge Nicola, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo geral. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto. E é nóis, rapaz. Fui!